Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês novas informações diretamente de Brasília. Vamos com comentários do canal Gazeta do Povo, já deixando os créditos aqui ao canal do Gazeta do Povo na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E pessoal, peço também que comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. E agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Vocês viram aí no card Alexandre de Moraes, o aparato do Tribunal Superior Eleitoral contra a desinformação nas eleições está mais forte do que nunca. É claro, parlamentares, especialistas dizem que é a maior ameaça contra a liberdade de expressão, não é mesmo, Cristina Grêmio? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Guilherme, Serrão, Marco, boa tarde para a nossa audiência, boa semana, últimos dias de abril aqui, né? Então, os ministérios da verdade se proliferando, né, nesses órgãos, tão preocupados com a democracia, que está na balada, né? Está na balada, curtindo a vida doidado em Londres, no Maranhão. Vamos falar disso também, as festas nababescas, né? Os fórumzinhos para defender a democracia. E esses órgãos para defender a democracia, não, só que não. Eles vêm com esta balela de que estão defendendo e protegendo o eleitor. Estão chamando o eleitor de idiota. Acham que a gente não está entendendo. Vamos lembrar da última eleição. A última eleição já tinha esses ministériozinhos da verdade aí implantados pelo TSE. TSE da Rosa Weber fez isso quando ela presidia. TSE do Fachin fez isso quando ele presidia. Do Barroso. O Barroso ainda meteu Manuela Dávila e Felipe Neto cuidando de defesa da verdade. Olha o nível da abstração da realidade, né? E agora, sob Alexandre de Moraes, está esse centro de controle à desinformação, nem lembro mais o que significa, um troço desse tamanho o nome do centro, mas é censura. Tudo isso resume-se à censura. E aí eles pegam e colocam os nominhos bonitinhos para dizer que é para defender o processo eleitoral, para defender o eleitor. Vamos lembrar de 2022. Só teve um lado censurado. Vamos lembrar quem mentiu descaradamente. Lula, Janones, seus cordeirinhos amestrados, mentiram do primeiro ao último dia de campanha. Vou lembrar de algumas coisas de cabeça aqui, que eu tenho certeza que a nossa audiência vai lembrar de várias outras e colocar aí no chat. Mas disseram que Bolsonaro era canibal. Disseram que Bolsonaro era pedófilo. E nada disso foi retirado do ar. E olha que o departamento jurídico da campanha do então candidato Bolsonaro entrava com inúmeros pedidos, nunca foram analisados. Enquanto que os pedidos de Lula, do PT e dessa esquerdalha maldita que se aliou nesse sistema podre que chegou ao poder, que é diferente de ganhar eleições, né, Zé Dirceu? Entrava com dezenas de pedidos de direito de resposta e conseguia todos. Retirava do ar postagens verdadeiras, inclusive da imprensa, e aqui vou lembrar do caso da Jovem Pan. A Jovem Pan foi impedida, censurada, não podia mais dizer que Lula foi preso na Lava Jato, condenado por corrupção, por corrupção e lavagem de dinheiro. Não podia dizer que ele nunca foi inocentado, porque ele nunca foi inocentado. Não podia dizer que o ministro Marco Aurélio Mello, que estava aposentado na corte, mas tinha participado daquele julgamento da descondenação do presidiário Lula, mostrar a entrevista em que ele dizia que Lula nunca foi inocentado, que eles simplesmente arquivaram os processos para fazer o processo de descondenação acontecer e permitir que a profecia de Zé Dirceu se realizasse, né, e que ele tomasse o poder, que é diferente de ganhar eleições, ou a profecia de Alckmin lá de 2018 retornasse à cena do crime, né, o bandido retornasse à cena do crime. Tudo isso aconteceu diante dos nossos olhos. Nós, que éramos jornalistas, comentaristas de programas da Jovem Pan, não só fomos impedidos de mostrar a entrevista do Marco Aurélio Mello, como de lembrar que ela existia. Não podíamos mencionar que um ex-ministro do STF havia afirmado, como testemunha ocular daquele julgamento, que ele nunca foi inocentado, porque ele nunca foi inocentado. Pior,
Pior do que isso, além de censurar quem falava a verdade, ainda obrigaram a emissora a mentir. A Jovem Pan teve que ir durante 24 horas com seus apresentadores para frente da câmera dizer: Lula foi inocentado pelo STF. Mentira! Mentira espalhada pelo TSE, pelo Tribunal Eleitoral. Da onde que esse tribunalzinho, republiqueta de banana, está defendendo o eleitor e a eleição? Está atacando a instituição, atacando a democracia, se corroendo por dentro. E eu estou citando só alguns exemplos. Nós, o principal time de comentaristas da Jovem Pan, fomos censurados por 10 dias. Os últimos 10 dias do segundo turno da campanha eleitoral de 2022. Sonegaram informação para a população num dos raros veículos que, assim como a Gazeta, a Revista Oeste, a Rádio Auriverde, que na época era a retransmissora da Jovem Pan também, traziam informação verdadeira para o eleitor, porque da mídia pichuleco estava aquela mentirada já rolando solta, com aqueles bajuladores e adoradores de bandido lá espalhando todas as notícias que o dono da grana mandasse mentir e espalhar. Então, a gente vê o resultado eleitoral como foi bom para o Brasil, né? Tá aí, um ano e 4 meses de desgoverno, o Brasil amargando seus piores recordes em todos os níveis. Morte de Yanomami, morte por dengue. O que você perguntar, estamos nos piores índices estatísticos. Só a grande recessão da Dilma é que o Lula no 3 não conseguiu superar ainda, mas está caminhando a passos largos. O Haddad está fazendo das tripas coração para superar o rombo fiscal provocado pela Dilma. Então é impressionante esses órgãos aí do TSE criados pelo TSE com nomezinhos bonitinhos de defesa da democracia e combate à desinformação e blá, 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 blá. É impressionante como eles vão avançando em legislar o que não é deles em relação ao avanço da censura, tolher a liberdade de expressão no Brasil. E só para finalizar, o deputado Marcel Van Hatten, que tem sido uma das vozes fortes aí contra os ataques à democracia, contra os ataques à liberdade de expressão, os ataques à Constituição que partem lá do STF e do TSE, ele apontou uma questão muito importante que está dentro da reportagem da Gazeta que trata do tema, que é o TSE não tem atribuição legal para criar nenhum órgãozinho para combater a mentira, a desinformação, o que quer que seja. Isso não é atribuição deles. Esse órgão criado por eles é ilegal. É inconstitucional. O STF, se fosse de fato defensor da Constituição, como deveria, já teria cassado Alexandre de Moraes, presidente do TSE, porque ele está agindo de forma criminosa e clandestina, à revelia do que diz a Constituição. Então, sempre enquanto ainda tiver um resquício de liberdade de expressão nesse país, nós vamos estar aqui defendendo o respeito às leis, à Constituição, ao devido processo legal, a que cada órgão faça o que está estipulado por lei para fazer, a independência entre os poderes, não está acontecendo nada disso no Brasil. Então, quem ataca a democracia são eles, que criam ilegalmente esses órgãos a título de defesa do eleitor. Como eles são bonitinhos, né? Verdade, Cris. O TSE criando esses órgãos e a Anatel dizendo que tem poder de polícia, né? A gente tá desse jeito aqui. Como a Cris mencionou, tem uma sopa de letrinhas e desde 2020 o TSE criou nada menos que, segundo eles, mecanismos para tentar controlar o que é dito sobre eleições nas redes sociais. Tem o recém-inaugurado Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Temos o Sistema de Alerta de Desinformação contra as Eleições e a Assessoria Especial de Combate à Desinformação. Tudo isso criado pelo TSE, que está sobrando letra para colocar nesses órgãos aí, controladores, censores, né, Jorge Serrão? Afinal, eles querem nos calar, mas não vão conseguir, meu amigo. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Toda essa sopa de letrinhas que a gente está vendo aí tem só uma explicação, tem só um objetivo: censurar o livre debate político. A novidade sobre isso? Isso é inconstitucional. TSE, pare em nome da Constituição, pare em nome da Constituição. Mas quem pode parar o TSE? Pode. Tem um provérbio caipial muito simples: quem conhece o caminho vai pelo atalho. O atalho para resolver isso aí é muito fácil. Quem sabe do problema, o problema está na nossa cara, esfregado na nossa cara pelos Twitter Files,
tem que ter a solução. E a solução é simples. Bastaria que fosse aprovado um código eleitoral que garantisse a liberdade de expressão na eleição. E aí quem manda é o Código Eleitoral. Quem manda é a vontade do parlamento, onde estão, em tese, pelo menos, os representantes dos eleitores, para dizerem o que vale e o que não vale numa eleição. O Tribunal Superior Eleitoral, por mais competente que seja, não tem a competência legal, legítima, de definir o que vai ser regra da eleição. Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral para dirigir uma eleição carecem de legitimidade. É só em Brusundanga, na tirania de Brusundanga, que algo desse tipo é possível e, pior, é aceitado passivamente pela nossa incompetente e canalha classe política. Não dá para aceitar que isso esteja acontecendo. É absurdo total. Então, o parlamento brasileiro comeu mosca mais uma vez, não aprovou um código eleitoral e aí, de novo, o Tribunal Superior Eleitoral faz o que ele quer na eleição. Só que, vamos lembrar aqui, o Tribunal Superior Eleitoral não tem legitimidade para fazer o que ele quer na eleição. É o órgão administrativo da eleição. É tribunal por uma questão lá de regramento dos tempos de Getúlio Vargas, né? Vocês se lembram das ditaduras do Brasil? A primeira delas começou com Getúlio Vargas, em 1930, né? Mais exatamente às 15 horas do dia 3 de novembro de 1930, que foi Getúlio tomou posse, na primeira gestão dele. Em 1932, com aquele papo de vamos botar ordem nas eleições, foi criado ali o Tribunal Superior Eleitoral, 1932. De lá para cá, a gente não avançou em nada em relação a isso. Não se tomou... o judiciário acabou tendo um braço paralelo para cuidar da eleição. Isso não é atribuição do Poder Judiciário. A eleição é algo administrativo, é algo civil, é algo público, tem que ser feito pelo público. Você recorre ao judiciário depois, se houve um crime, se houve uma irregularidade muito grave, algo que fira a regra maior da eleição, que é o Código Eleitoral. Só que, de novo, nosso parlamento, comeu mosca, não aprovou o Código Eleitoral. Pior ainda, não fez uma mobilização para aprovar esse Código Eleitoral e impedir essa ditadura do Tribunal Superior Eleitoral. Ditadura não, tirania. A tirania do TSE, ela deu um show em 2022. E que é a novidade? Ela vai ampliar, vai dobrar o espetáculo em 2024. Já está previsível. Esse roteiro já está escrito, dito claramente, para não deixar nenhuma dúvida. Quem manda na eleição é o TSE. Deveria ser isso? Não deveria, mas vai acabar fundo, né? Como diz lá o caboclo. Então, essa é uma situação inaceitável para o Brasil. Esse centro integrado de enfrentamento à desinformação e defesa da democracia é algo inconstitucional. A eleição, qualquer processo eleitoral, ele tem que primar pela liberdade de debate. Não tem assunto proibido em eleição. E o que se está querendo fazer no Brasil é censurar previamente. É descarado isso. Então, olha, esse assunto aqui não pode tratar na eleição. Mas quem está dizendo isso? O suposto Ministério da Verdade, que não foi criado por nenhuma lei, que não foi instituído pelo parlamento, que não foi instituído pela vontade do povo brasileiro, nem de seus representantes. Então, estamos vivendo uma situação absolutamente esdrúxula. É isso aí, pessoal. O que dá mais angústia, uma agonia assim de ver essas notícias, é que tipo assim, eles não nivelam o jogo, cara. Se pelo menos eles fizessem isso, né? Um exemplo. Assim, faz a justiça deles, só pro lado deles, pro outro lado é outra coisa, né? Beneficia só a esquerda. Se Bolsonaro pede alguma coisa como presidente candidato ali, que a Cristina trouxe as informações, que o Bolsonaro pediu para tirar essas informações, para não falarem mais essas informações nos jornais,
Eles não escutaram, cara. Eles não ouviram. Aí o Lula, né? O Lula falou, a água parou. O que dá mais agonia é ver isso, cara. Que é tão exposta, né, o favorecimento político que eles fazem, que a tal justiça ali faz, esse, né, justiça aí TSE, que é tão vergonhosa que fica na cara, cara. Eles fazem assim, no explícito assim, ó, não tá nem aí. Eles não estão nem aí. Se a pessoa tá vendo que tá sendo injusto com o outro lado, se tem provas na internet, se tem provas nos jornais, eles não estão nem aí. Ainda bem que uma pessoa influente se levantou contra isso, né? Só que também já ficou muito quieto durante muito tempo, né? O caso ali do Elon Musk até já esfriou. Mas assim, chega a dar nojo de ver, pessoal. Chega a dar nojo. Quem não se lembra aí que o Lula também pediu para não ser vinculado ao, né, o presidente lá da Venezuela, né, o senhor Maduro. Quem não se lembra que ele pediu para não ser vinculado a ele nas eleições. Aí quando ele conseguiu, né, entrar pro poder, foi eleito, com quem que ele se encontrou? Com honrarias e tudo, hein? Com honrarias e tudo. O exército passando aquela vergonha, fazendo honrarias para o presidente lá, né, o presidente da Venezuela, né, se encontrando com o Lula em Brasília. E o próprio que pediu para não ser vinculado a ele. Então, assim, chega a dar nojo de ver essas notícias do que eles fazem para beneficiar a esquerda, do que a esquerda faz, né, para poder eliminar uma oposição, que eles querem eliminar uma oposição, que é a direita. Eles têm ódio da direita, não é só apenas um jogo político. Eles têm ódio, eles querem ferrar, eles querem prender as pessoas. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E já deixando os créditos aqui ao canal do Gazeta do Povo, sempre nos informando e trazendo a notícia em primeira mão. Desde já agradeço, valeu.